A matéria agora é para quem quer ter aquela plantinha linda em casa. Você sabe qual é a diferença entre o adubo e o substrato? Isso é muito importante para que a sua planta floresça bem. Então presta atenção que você vai aprender agora a ter uma planta caprichada. Vem comigo! E aí, galera do programa Ver Mais, tudo bem com vocês? Vamos de dicas? Vamos falar um pouquinho sobre adubo e substrato. Ué, não é a mesma coisa? Não é não, e a gente vai ver isso agora. Nós vamos ver a diferença de adubo e substrato. Qual a função de cada um e dessa forma você vai poder ter plantas super legais na sua casa. Vamos às dicas? Vocês têm que ter em mente duas coisas bem claras. O substrato é onde a planta vai estar plantada, onde ela vai fixar as suas raízes. E os adubos é o alimento da planta. Você tendo como base essas duas informações, fica bem mais fácil de você cultivar as suas plantas em casa e ter um resultado super legal. É importante vocês saberem que existem diversos tipos de substrato. Aqui eu trouxe apenas 4 substratos para vocês terem essa noção da diferença. Para cada planta que vocês forem ter na casa de vocês, é importante vocês saberem qual é o tipo de planta que vocês têm, para vocês saberem qual é o tipo de substrato que vocês vão usar nelas. Por exemplo, se você tem na sua casa orquídeas, a maioria das orquídeas elas gostam de um substrato. Vou mostrar aqui na câmera para ficar um pouco mais fácil para vocês verem. Ó, isso aqui é um substrato para alguns tipos de orquídea. Ele é mais cheio de pedacinho de madeira, carvão. Ele é um preparado que ele basicamente ele não retém muita água. As orquídeas, por exemplo, elas gostam de um solo que tenha bastante entrada de oxigênio. Por isso que se usa um substrato assim. Se eu fosse plantar, por exemplo, suculenta nesse substrato, não daria certo. Existe um substrato específico, por exemplo, para suculenta. Ele é um substrato, tem mais pedrisco, ele é um pouquinho mais solto e quando você molha ele, por exemplo, ele não retém tanta água. E outra dica importante, pessoal, isso eu escuto bastante, tá? Se eu coloquei substrato na minha planta há um ano atrás. Pessoal, tenha em mente o seguinte, esse substrato, dependendo da composição dele, ele já vem com adubo, ele já vem com nutriente, só que a planta aqui, ela vai chegar uma hora que as raízes vão se alimentando e vão tirando todos esses nutrientes daqui. Aí chega a hora de você entrar com o quê? Com adubação química, tá? Então isso tem que ficar claro para que vocês tenham plantas saudáveis e umas plantas bonitas na casa de vocês. Para cada tipo de planta, existe um tipo de substrato. E depois que você plantou ela, é muito importante, de tempo em tempo, você fazer uma boa adubação. Vou dar umas dicas para vocês sobre adubação. Sempre que eu for falar sobre planta, eu sempre vou falar sobre adubo. Existe hoje no mercado uma infinidade de adubos, uma infinidade de fórmulas para cada tipo de planta, tá? Você vai encontrar adubos específicos para orquídea, por exemplo. Você vai encontrar adubo específico para frutíferas, para fazer com que ela dê mais frutas, né? Você vai encontrar adubação específico para fazer com que as suas plantas dê floração. Por isso que às vezes você vai nas floriculturas e aí você vê as plantas assim, ó, carregadinha de flor. Pessoal, isso aqui não é milagre, isso aqui é adubo, tá? Claro, cuidado correto, se é uma planta de sol, ela tem que ficar no sol, se é de sombra, na sombra, meia sombra e assim por diante. Uma planta dessa, ela tá no substrato legal, ela tá num ambiente de luz que ela gosta e o produtor usou adubação, o resultado é esse. Por isso que a gente vai nas floriculturas ou na casa de alguém que usa os adubos e os substratos certinho e o jardim está sempre florido. E aí quando eu me refiro ao jardim, não é só jardim em solo em casa não, em apartamento também. A adubação, pessoal, é de uma importância muito grande para a sua planta, tá? Então, conforme eu falei antes, para cada tipo de planta existe um tipo de adubação. Imagine que você tem na sua casa animais de estimação, gato, cachorro, peixe. Para cada animal é um tipo de alimentação. Para a planta não é diferente, tá? Então você vai encontrar hoje no mercado adubos específicos para orquídea que vai dar aquela nutrição necessária para aquele tipo de planta. Você vai encontrar no mercado adubo específico para suculenta que está tão em alta, né?
adubo específico para samambaia, adubo específico para fazer com que sua planta frutifique, né? Se você tem uma frutífera na sua casa, plantada no chão ou em vaso, você vai ter adubo específico para isso. Pessoal, uma coisa que é importante vocês saberem, tá? Não existe uma regra básica para adubação. Vocês vão ter que dar uma olhadinha no rótulo aqui do produto que vocês adquirirem. Por quê? Cada fabricante, ele desenvolveu uma fórmula e uma forma de você adubar essa planta. Tem adubos que você vai ter que colocar a cada 15 dias, por exemplo. Tem adubos que a fórmula foi desenvolvida para você colocar a cada 30 dias. Existe um adubo de liberação rápida que a gente chama, é um coat, eles são bolinhas e você coloca a cada 3 meses, a cada 4 meses. Você coloca e ele vai soltando os nutrientes devagar lá para as plantas. Então a regrinha é: tem que ler o rótulo. Primeiro, você tem que saber que planta você tem na sua casa ou você está levando para sua casa. Você tem que saber qual tipo de substrato ela gosta. Se é um substrato mais leve, se é um substrato, por exemplo, uma samambaia, que ele é um substrato leve, mas ele aguenta mais umidade. Se ele é um substrato mais seco. Então, isso é importante vocês saber, tá? Ó, e aí, você tendo essa informação, aí na hora de adubar fica mais fácil. Você vai chegar lá na floricultura, no garden, ou mesmo no supermercado, numa agropecuária, e aí você vai olhar no rótulo. Esse é o tipo de adubo ideal para esse tipo de planta? Outro detalhe importante, existe hoje no mercado uma gama muito grande, como eu falei, de adubos, né? Mas a gente também não pode esquecer dos adubos orgânicos. É aquele que você faz lá na sua casa, na composteira, que tá tão em alta e é legal, né? É uma forma de você ter o seu adubo, você consegue fazer em casa, com o resto de alimentos, tem toda uma regrinha para você fazer uma composteira na sua casa e você consegue produzir o seu adubo em casa de forma natural. Com o resto de folhas, de repente alguns restos de comidas, algumas coisas você pode estar utilizando para fazer o teu adubo natural. Também funciona? Funciona sim. O que vocês não podem deixar de fazer é adubar a tua planta. Substrato certo, adubo correto, água na medida certa, a tua planta vai agradecer e muito, com certeza. E aí, Gi, anotou todas as dicas? Eu tenho certeza que a galera do Ver Mais vai aproveitar e muito essas dicas. Gi, sempre que vocês precisarem, me chamem. É um prazer estar aqui atendendo o pedido de vocês. Aliás, vocês não pedem, vocês mandam, tá? Sempre que tiver alguma dúvida em relação a paisagismo, pode me chamar que o que eu puder, com certeza eu vou estar aqui. Beijão, pessoal. Tchau! Gente, que espaço lindo esse do Jailson Forquilinha, né? Obrigada, querido, você também!